Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela ali no livro de Mateus, capítulo 2. Livro de Mateus, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Eu quero ler aqui 12 versículos da palavra de Deus. Aleluias. Eu coloquei como um tema aqui nessa mensagem, coloquei a procura por Jesus. A gente está vivendo aí numa época, a gente está falando sobre o Natal, falando sobre Jesus, falando sobre amor, falando sobre caridade, sobre amar o próximo, sobre ajudar o próximo. Mas um dos motivos de nós fazermos tudo isso é justamente porque nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Como a gente sabe, a Bíblia não descreve exatamente qual dia que Jesus nasceu, mas a gente tira realmente um dia para nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Deus por Ele ter vindo aí sobre a terra, ter vivido tudo que Ele viveu, para nós que venhamos a ter aí, para que a gente possa ter uma vida abençoada. Então, coloquei como tema, a procura por Jesus. Todos nós temos que procurar Jesus, encontrar Jesus de coração, de verdade mesmo. E aqui em Mateus capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também o vá e o adore. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, tiveram muita alegria, né? E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram-se para a sua terra por outro caminho. Amém? Aleluia. Minha garganta não está das melhores hoje aqui, mas amém, né? O importante é a gente falar, declarar a palavra de Deus. Então, nesse texto muito conhecido, é um texto onde mostra que Jesus havia nascido, ali era o tempo onde Jesus havia nascido, e os magos ali, aqueles reis magos, estavam procurando por Jesus, eles queriam encontrar onde estava Jesus. Da mesma forma, o rei Herodes também, naquela época, também queria encontrar Jesus, mas a intenção de Herodes ali não era a mesma intenção dos reis ali naquele momento. Mas o importante é nós identificarmos. O que mais chamou minha atenção em relação a esse texto é justamente que eu e você devemos procurar a Jesus, devemos buscar, querer encontrar a Jesus de uma forma diferenciada, né? Aqueles magos, né? Eles eram pessoas estudiosas, eles conheciam a natureza, conheciam ali as estrelas, e eles estavam procurando o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que o profeta havia dito que um dia viria para trazer ali a salvação sobre toda a humanidade, para ser o rei sobre toda a terra. Então é esse Jesus que eu e você devemos buscar, este rei, esse poderoso, esse Senhor, aquele que pode mudar e transformar as nossas vidas, amém? É esse Senhor que nós devemos a cada dia mais procurar encontrar com Ele, se aproximar dEle. As pessoas aí fora, muitas vezes, elas acham que Deus, Ele é um Deus muito longe, muito distante, e eles não procuram uma proximidade, uma intimidade com o Senhor. Mas que nessa manhã nós venhamos a buscar estar mais próximo de Deus, amém? A nos encontrar com Jesus de verdade, a realmente entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aí eu te faço uma pergunta nessa manhã: você sabe como achar Jesus? Como você faz para achar Jesus?
O que você precisa fazer para achar Jesus, para você encontrar Jesus? O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude como cristão? O que nós precisamos fazer para encontrar Jesus? Primeiro, no versículo 2 diz que, no finalzinho a parte B fala: vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então, a primeira atitude que eu e você devemos ter para achar Jesus, para encontrar Jesus, é buscarmos andarmos na luz. Andarmos na luz, na presença de Deus. Quando a gente fala de estrela, o que é uma estrela? A estrela é como se fosse uma grande luz ali, né? Uma grande luminária ali, né? A estrela, ela tem realmente a sua luz própria. Até mesmo o sol, né? O sol é o que? É uma estrela, porque tem a sua luz própria. E as estrelinhas também têm a sua luz própria. Então, quando nós olhamos para isso, nós lembramos justamente de luz, que eu e você devemos andar na luz, andar na presença de Deus. A estrela tem essa luz própria. Não tem como achar Jesus nas trevas, irmãos, não tem como. Nas coisas erradas, nos comportamentos errados, nas atitudes erradas, nas intenções erradas, nós não vamos achar a Jesus, não vamos achar a presença de Deus. É tão engraçado, né? Acaba se tornando até muito cômico, né? Às vezes tem um ladrão lá, um assaltante, ou às vezes pessoas nesse sentido, aí de repente vai roubar um banco e pede para que Deus abençoe aquele momento. É cômico, né? Falar isso, né? Não, me guarda, né? Me protege, né? Eu vou lá, que Deus me guarde para eu ir lá e realizar aquilo lá que é errado, que é errado. Você acha que Jesus vai estar naquele meio, irmão? Com certeza não, porque Jesus, ele não habita, Deus não está onde tem as trevas, Ele está onde existe a luz, onde existe ali algo de bom, algo saudável, algo abençoado. Então a primeira coisa que tem que mudar na vida daquele que procura Jesus é andar buscando pela luz, ou seja, fazendo certo, fazendo correto, fazendo aquilo que agrada a Deus, tendo comportamentos, atitudes, pensamentos. A Bíblia diz que nós pecamos, irmãos, pelos nossos atos, as nossas atitudes, mas também pelo nosso pensamento. Então é importante nós guardarmos a nossa mente, o nosso pensamento, ele tem que estar sempre ligado em Deus a todo momento. Tem um versículo que diz que nosso entendimento tem que ser renovado a cada dia, a cada momento, se eu não me engano, lá em Romanos. Então a gente tem que buscar a renovação da nossa mente a todo tempo. A gente sabe quanto aí fora lançam, né, muitas coisas contrárias à palavra de Deus para nos afastar dos caminhos do Senhor, para levar-nos até as trevas, mas eu e você temos que estar com a nossa mente ligada ao Senhor. O louvor, irmãos, é algo muito bom, muito gostoso de nós a cada dia. Quando nós louvamos, quando nós buscamos adorar ao Senhor, a gente vai atuando, vai trabalhando na nossa mente para que a nossa mente venha a ser uma mente que agrada ao Senhor, amém? Então tome cuidado naquilo que você pensa, não só as suas atitudes, porque a sua atitude é em cima daquilo que você pensou, mas muitas vezes nós pensamos de uma forma que não agrada ao Senhor e já pecamos por causa disso, amém? Andar na luz, irmãos, é andar em santificação, é realmente andarmos. Eu sei que nós vivemos aqui nessa terra, somos pecadores e falhos, mas a cada dia nós temos que melhorar, buscar sermos melhores. Cada um tem o seu ponto frágil, o seu ponto de dificuldade, cada um tem um comportamento e um temperamento, mas nós precisamos buscar a cada dia mais a santificação. Nós temos que a cada dia mais nos encontrarmos com Jesus, ou termos a nossa vida moldada naquilo que agrada ao Senhor. A cada dia temos que buscar isso. Segunda atitude, aqui no versículo 3 e 4 desse texto que nós lemos, Herodes e as outras pessoas, né, algumas pessoas que estavam ali junto dele, queriam encontrar Jesus de qualquer maneira. Então a segunda atitude que nós devemos ter para achar a Jesus é perseverar diante de toda e qualquer luta ou dificuldade, irmão. Perseverança. Eu acho que uma das atitudes aí, ou daquilo que a gente tem que estar no nosso coração como cristão, é perseverar. Nós não podemos desistir, irmãos. A Bíblia mesmo diz que aquele que ir até o final, esse sim receberá a coroa da vida, aquele que for até o fim. Ou seja, a gente não pode parar no meio do caminho. Não pode vir uma dificuldade ou vir realmente algo contrário, de repente a gente paralisar ou querer voltar atrás. Não, irmãos, a gente tem que perseverar em oração, perseverar em lutar, perseverar em adiante, perseverar em realmente colocar diante do Senhor, em se ajoelhar diante de Deus e apresentar diante do Senhor. Nós temos que ser perseverantes.
porque aquele que quer realmente encontrar a Jesus, ele é perseverante, né? Muitas crianças naquela época de Herodes foram mortas, muitas crianças, né? Herodes, pelo fato de não ter encontrado Jesus, o que ele fez? Ele colocou, ele assinou ali, né, um decreto dizendo que todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas, porque ele queria matar Jesus a qualquer momento. Ele queria destruir a vida de Jesus ali, e por isso muitas crianças foram mortas ali. Mas os pais de Jesus, ou o próprio Jesus ali, toda aquela situação pôde realmente vencer aquela situação, aquele momento. No versículo 16 mesmo, desse texto que nós lemos, diz isso, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Imagina a quantidade de crianças que foram mortas, né? Mas a obra de Deus, né? O propósito de Deus tinha que continuar. Então, durante toda a vida, Jesus sempre foi perseguido, e a gente como crente, irmãos, nós também somos perseguidos, não é verdade? Né? De nós termos a nossa fé fortalecida em Deus, nós somos perseguidos, somos afrontados, somos confrontados. Isso é comum, é natural, e não é por causa disso que nós devemos voltar atrás ou desistir, não, mas nós devemos caminhar e ir adiante, amém? Porque o nosso alvo é Jesus, amém? O nosso alvo é a presença de Deus, esse é o nosso propósito e o nosso objetivo, é estar em Deus, estar em Jesus. Da mesma forma, não devemos temer as provações, porque Deus sempre irá preparar uma saída para nós. Assim como ele preparou para Jesus, que ele foi até Belém, ficou ali escondido, ficou numa situação simples ali, e ele não foi morto ali, ele conseguiu vencer, e Deus preparou uma saída. Da mesma forma, Deus prepara uma saída para mim e para você, amém? Terceira atitude para encontrarmos aí Jesus: os magos, eles também, né, os magos e também Herodes, né, procuraram os doutores da lei para saber onde Jesus havia de nascer. Nos versículos 4 a 6 diz isso. Eles queriam saber aonde Jesus havia nascido. Eles começaram a procurar aqueles que conheciam a lei, conheciam ali aquilo que os profetas haviam dito em relação a essa revelação e tudo mais. Então, a terceira atitude que eu coloquei aqui para nós acharmos a Jesus é nós procurarmos as pessoas certas e corretas. Não adianta a gente querer achar a Jesus com aqueles que não conhecem a Jesus, amém? Não adianta. Nós temos que achar ou vamos conseguir encontrar a Jesus quando nós procuramos as pessoas certas. Não adianta perguntar para quem não conhece a Jesus como fazer para achar Jesus, não adianta, né? Essas pessoas não vão saber nos ajudar e nem nos apoiar em relação a isso, né? Temos que ter os nossos conselheiros, aqueles que vivem a palavra de Deus, né? Aqueles que vão nos ajudar são aqueles que conhecem a palavra de Deus. Quantas vezes a gente acaba mantendo amizades assim muito fortes, muito fortalecidas com pessoas que não conhecem a Jesus? Se a pessoa não conhece a Jesus, não está firmada na palavra de Deus, qual é o tipo de conselho que ela tem para entregar na nossa vida? Com certeza não são conselhos de Deus, é conselhos que o mundo muitas vezes ensina aí fora. Então não é que nós não devemos ter amizades com essa pessoa, não é isso, com as pessoas que não conhecem Jesus, não é isso. Nós devemos sim ter amizades para tentar até mesmo trazer elas para Jesus, mas que não sejam os nossos conselheiros, aquele que venha nos dar um direcionamento. Os nossos conselheiros têm que ser pessoas que estão firmadas na palavra de Deus, amém? Pessoas que estão firmadas em Deus, esses são aqueles que nos dão os conselhos, porque o conselheiro é que nos aconselha a andarmos no caminho que agrada ao Senhor. Então temos que procurar as pessoas certas. Os magos ali, Herodes também, eles estavam procurando as pessoas certas, e eles realmente encontraram, porque foram aquelas pessoas que trouxeram a orientação para eles chegarem ali até Jesus, né? Quarta atitude, né? Herodes, ele mentiu quando ele falou que queria achar Jesus para adorá-lo. Ele mentiu ali, ele falou ali uma situação tentando enganar os magos ali, mas Herodes queria matar Jesus, porque ele se sentia ameaçado pelo nascimento de Jesus. Era uma ameaça a Jesus ali, né? Era uma promessa, que ele sabia que existia uma promessa, que viria um rei que seria maior de todos os reis, e ele era rei. Então ele se sentiu ali acuado, ameaçado naquela situação, e queria matar, acabar com a vida de Jesus.
Então, o que fazer para achar Jesus? Tomar cuidado com as mentiras, né? Aquilo que às vezes vem como mentira, as pessoas lançam, não, você tem que fazer dessa forma, né? Aqui no finalzinho do versículo 8 diz, olha, quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Herodes falou isso, mas era mentira. O mundo também quer nos enganar, dizendo que sabe onde está Jesus. O mundo quer nos enganar muitas vezes, o mundo, né? Mas onde o mundo está, Jesus não está, irmãos. Onde os comportamentos do mundo está, Jesus não está. Às vezes a pessoa faz ali uma rave, né? Tem uma balada, né? Só porque coloca o nome gospel na frente, acha que é de Jesus, né? Né? Coloca gospel ali, acha, não, é de Jesus, a gente está aqui para glorificar Deus, todo mundo rebolando, né? Todo mundo ali, né, se esfregando, não, mas é gospel, é para glorificar. Irmãos, onde está Deus nisso? Onde está Jesus nisso? É mentira do inferno mesmo, né? Satanás preparando situações ciladas para desviar as pessoas da fé em Deus. Então tome muito cuidado, irmãos. Não é que a gente como cristão não deve dançar, não deve se alegrar, não, irmãos, nós devemos fazer isso. Nós temos que ser dessa forma, alegres, felizes, contentes, devemos nos divertir, mas temos que tomar cuidado para não cair nas mentiras do inimigo. Não entrarmos aí lá naquela condição de sermos tão livres que a gente acaba pecando contra o Senhor e tendo comportamentos que não agradam ao Senhor. Amém? Então temos que tomar muito cuidado, né? É preciso ter cuidado para não ser enganado. Quinta atitude, como a estrela, né, que ia à frente dos magos até o local certo onde estava Jesus, e como o povo de Deus no deserto era guiado por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, assim também Deus nos guia para chegar até Jesus. Amém? O que fazer para chegar, para se aproximar de Jesus? É ser guiado por Deus. Deus nos guia, Deus nos dá o direcionamento, Deus nos ajuda, Deus fala conosco, nos dá toda a instrução necessária para a gente se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, chegar até Jesus. Da mesma forma que Deus cuidou daquele povo que estava no deserto, que quando era frio ele mandava um fogo, quando era calor ele mandava ali uma sombra ali para eles. Então era Deus cuidando da vida deles. Então aquele que quer se encontrar com Jesus, que quer se aproximar de Jesus, tem o próprio cuidado de Deus, tem que ser guiado por Deus. E depois que nós acharmos Jesus, irmãos, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente acha Jesus? O que aconteceu com a sua vida quando você achou Jesus? Houve transformação, sim ou não, irmãos? Houve mudança? Houve restauração? Houve fortalecimento? Foi bom ou foi ruim? Foi muito bom, maravilhoso. A melhor coisa que nós fizemos foi entregar nossa vida para Jesus. Então quando nós encontramos esse Jesus, né, que muitas vezes o mundo aí fora distorce um pouquinho, mas nós conhecemos, né, o Jesus que nós servimos, quando nós encontramos, coisas maravilhosas acontecem. Uma das coisas que acontece é o que vem uma alegria sobre nós, que foi o que aconteceu no versículo 10, né? E vendo eles a estrela, regozijaram-se ali, né? Muito com grande alegria. Houve ali um momento de muita alegria, eles se alegraram, eles pularam ali, eles glorificaram ao Senhor. Por quê? Porque houve um momento de alegria. Então quando nós encontramos a Jesus, nós não ficamos tristes, mas nós ficamos alegres, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos faz andarmos ainda mais próximos dele. Os magos ficaram muito alegres de ver Jesus, e nós também recebemos uma alegria que não é nossa, mas é uma alegria do Espírito Santo. É uma alegria que ninguém pode tirar das nossas vidas, amém? Uma alegria que mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, a gente está rindo, a gente está sorrindo, a gente está glorificando, a gente está louvando, a gente está vindo até a igreja, a gente está abrindo o coração. Essa é a alegria daquele que encontrou a Jesus, amém? Aquele que está próximo de Jesus, que se aproximou de Jesus. E depois de vir a alegria, o que acontece? José e Maria, eles eram tão pobres que eles não tinham ali condição, de pagar uma hospedaria ali, não tinha condição, e nem de fazer até mesmo um sacrifício, como faziam ali naquela época, quando se nascia, as crianças e tudo mais, entregavam uma oferta diante do Senhor. Mas mesmo assim, nasceu ali como um rei. Jesus nasceu como um rei.
né? Nasceu ali como alguém, né, diferenciado ali. Então, depois que nós nos encontramos com Jesus, a alegria vem sobre a nossa vida, e nós temos que ter a disposição de também entregar algo para Jesus, porque foi o que aqueles reis fizeram, aqueles magos fizeram, né? Diz ali que, né, os magos deram a Jesus alguns presentes, entregaram algo para Jesus, entregaram ouro, né, como um símbolo ali que Jesus é o Rei dos Reis, incenso, né, simbolizando ali o sumo sacerdote, mirra, né, porque era um profeta. Então Jesus deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida a Ele, amém? Entregar tudo que temos ao Senhor, entregar ofertas ao Senhor, entregar a nossa vida, né, como um sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Quando nós saímos da nossa casa, né, chegamos até a igreja, é um sacrifício, não é verdade, irmãos? É um sacrifício. Então esse sacrifício é algo que nós entregamos como um presente diante do Senhor, e isso nunca pode parar de cessar. Até mesmo quando a gente entrega uma oferta, quando a gente devolve o nosso dízimo aí ao Senhor, é um sacrifício que nós fazemos, em obediência à palavra, e nós entregamos algo para o Senhor, para a casa do Senhor, para que a igreja possa estar aberta, para que as pessoas possam vir, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Então que a gente possa ter esse sentimento também de gratidão por Deus, não querer só receber algo de Deus, ou quando nos encontrarmos com Jesus, querer só receber algo de Jesus, não, mas que a gente possa ter um coração doador, um coração realmente que entrega de coração, né? Uma pessoa que está disposta a entregar algo diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Então que a gente possa nessa manhã crer que, né, a cada dia nós temos que nos aproximar de Jesus, amém? Todos os dias as pessoas procuram muitas coisas, mas o mais importante é procurar estar mais próximo de Jesus, amém? Mais perto de Jesus. Festas, eu até coloquei aqui, né? Festas, bagunças, baladas e outras coisas acabam, mas Jesus, Ele é eterno, amém? Tudo no mundo aí fora é passageiro, irmão. De repente um dia a gente está com muito dinheiro, outro dia a gente está sem dinheiro nenhum. Por quê? Porque é passageiro, isso acaba. Um dia a gente às vezes está alegre porque está numa festa, está num ambiente legal e bacana, mas dia seguinte isso pode acabar também. Mas Jesus é eterno, amém? A presença de Deus, ela é eterna, o poder de Deus, ele é eterno. É nisso que a gente deve estar firmado, em Deus e no poder de Deus e na presença de Deus, amém? Que nessa manhã a gente possa crer nisso, né? Procure por Jesus todos os dias da sua vida. Todos os dias, desde que você acordar, quando você estiver dormindo, procure por Jesus, procure estar próximo de Jesus, procure obedecer aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, amém? Seja o nosso pensamento, seja nossas atitudes, todas elas têm que estar ligadas e voltadas naquilo que agrada ao Senhor, amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja, amém? Se coloque de pé nesse momento. Aleluias. Vamos fazer uma oração. Aleluias. Se existe algo na sua vida que possa estar impedindo você de se aproximar de Jesus, que você apresentasse diante do Senhor nessa oração, amém? Às vezes pode ser algum comportamento, alguma atitude que às vezes você possa ter e não está conseguindo se libertar dela, para se aproximar mais de Jesus, para sentir mais a presença dele. Passa um certo tempo na nossa vida, irmãos, que a gente acaba acostumando, às vezes até com o próprio erro. A gente acha que é normal, mentir normal, falar palavrão é normal, ter o vício tal é normal. A gente acha normal, a gente acaba acostumando com o erro. E isso não pode acontecer nas nossas vidas, amém? A gente tem que procurar cada dia mais a mudança, a transformação do nosso coração. É fácil? Não é fácil, irmãos, mas nós temos o Senhor para nos ajudar, amém? Então se você colocar em oração diante do Senhor, eu tenho certeza que Deus tem todo o poder de alcançar e tocar a sua vida, amém? E te dar força para você ir além e ir adiante em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, em oração, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui nesta manhã, Pai, e te pedimos, alcança, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Cada um, Senhor, ó Pai, que ouviu essa mensagem, cada um que está aqui, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai,
a nos aproximarmos ainda mais de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, Senhor, porque é isso que nós precisamos, Pai. É da Sua presença sobre nós, Pai. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, Pai, perdoa, Pai, todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, tudo que cometemos que não foi do Teu agrado, Senhor, que não Te agradou, que o Senhor possa nos perdoar nesta manhã, Pai, porque nós queremos ter a nossa vida moldada a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, te exaltamos, Senhor, te glorificamos em nome de Jesus. Amém.